rodada. Olha a rosa, minha gente. Não era pra passar agora, mas já passaram. Para aí, Caio. Para, Caio. Para. Certo? Presta atenção. Quando disser meia volta, o cavaleiro vai para frente e a dama fica atrás. Aí quando eu disser já, é que você sobe e pega o cavaleiro da frente. Tá dando problema porque Veloso saiu. Pega outro, bota ele no lugar. Quer entrar ali? Salve o povo!